Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Curva a sua cabeça. Continue em atitude de reverência, sensibilidade ao Espírito Santo que está presente aqui essa noite. Reforce para Deus, repita para Deus por que você veio a este lugar, qual é o teu propósito, qual é o teu desejo esta noite, qual é a tua necessidade. Deus está a ouvir agora a tua oração. Pai amado e querido, Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos em tua casa, Senhor. Também a nossa casa, Pai, porque somos uma família em Ti. Estamos aqui, Senhor, pela Tua graça, porque o Senhor nos fortaleceu para chegarmos até este lugar. O Senhor nos atraiu, Pai, com cordas de amor. Por isso te agradecemos, Senhor, por termos conseguido chegar até aqui. Creio, Pai, que muitas foram as dificuldades, muitos foram os convites, Pai, para que não estivéssemos neste lugar. Muitos, Senhor, muitas foram as oportunidades de não estar aqui. Por isso, Pai, nós agradecemos por aqui estarmos, por termos conseguido chegar, Pai, até este lugar. E agora que estamos aqui, Pai, que te louvamos com os cânticos, com as orações. Agora nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo continue nos ajudando por meio da meditação na Tua palavra. Que através dela, Senhor, nós possamos ter comunhão contigo, possamos aprender mais de Ti, possamos ser confrontados e também confortados, Senhor, pela Tua palavra. Queremos permanecer em Ti por meio dela, porque cremos que através dela que o Senhor continua a nos libertar nos dias de hoje. Abençoa, Pai, cada um que aqui chegou, cada coração que aqui se encontra. O Senhor sabe como, Pai. Angustiados, aflitos, alegres, agradecidos, o Senhor sabe. Mas estamos diante de Ti agora, Pai, para recebermos do Senhor o que vem da Tua parte. Pai, eu peço que não seja eu dizendo aquilo que eu quero dizer, Pai, mas que seja o Senhor dizendo aquilo que nós precisamos ouvir. Atende, Senhor, a nossa necessidade, supre a nossa necessidade agora. Endireita, Senhor, o nosso caminho, pois somente o Senhor é capaz de fazer isso. A religião não pode fazer isso, Pai. O humanismo não pode fazer isso. A psicologia não pode fazer isso. O Senhor pode fazer isso em nós e através de nós. Por isso nós pedimos e em nome de Jesus nós agradecemos do fundo do nosso coração. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor, porque Ele merece. Eu não sei vocês, mas, sendo sincero, algumas pesquisas são capazes de me deixar com uma pulga atrás da orelha. São capazes de me deixar um pouco, eu diria, desconfiado. Quem aqui, por exemplo, nunca desconfiou de uma pesquisa política? Por exemplo, um candidato, durante a campanha, está à frente ou atrás de outro candidato, X pontos. E quando chega a eleição, a contagem dos votos, normalmente ou muitas vezes não acontece aquilo que a pesquisa estava dizendo. Quantas vezes as pesquisas são feitas por pessoas honestas? Quantas vezes elas são feitas por pessoas que têm a intenção correta em relação a elas? Mas hoje eu não quero falar sobre pesquisa política, e sim sobre uma estatística que eu li alguns dias atrás e que me deixou de orelha em pé. E não foi sobre política. Foi sobre religião. Você crê em Deus? Essa foi a pergunta feita a milhares de pessoas em mais de um país do mundo. E sabe qual foi o resultado? O nosso Brasil, de acordo com a pesquisa, é o terceiro país do mundo
onde mais pessoas acreditam em Deus. É o terceiro país do mundo onde mais pessoas creem em Deus. 90% da população brasileira afirma crer em Deus. Pastor, e por que essa estatística deixa o Senhor com uma pulga atrás da orelha? Irmãos e amigos, a razão é simples. Basta olhar para o país no qual eu e você vivemos. Se tantas pessoas assim creem em Deus, por que existe tanta corrupção no Brasil? Por que existe tanto assalto? Por que existe tanto homicídio? Por que existe tanta droga? Por que existe tanto ódio? Se 90% dos brasileiros afirmam crer em Deus, por que existe tanto pecado? Por que existe tanta desgraça? Por que existe tanta miséria? E a resposta para essas perguntas, ela é dolorosa, mas é verdadeira. Sabe por que tantas pessoas dizem crer em Deus no Brasil e mesmo assim o Brasil não muda? É porque nem todos aqueles que parecem discípulos de Jesus estão sendo discípulos de verdade. Nem todos aqueles que aparentam ser servos de Deus, ser discípulos do Senhor, ser seguidores do Cristo, estão sendo seguidores de Cristo de verdade. Por exemplo, você, neste momento, se considera um verdadeiro discípulo de Jesus? Pastor, e como é que eu sei se eu estou sendo verdadeiro ou não? Queria muito saber, para que eu possa talvez mudar a minha vida. Como é que eu sei se eu estou sendo discípulo verdadeiro de Cristo ou não? A Bíblia está cheia de textos que nos ajudam a descobrir se nós estamos verdadeiros, se nós estamos sendo verdadeiros seguidores de Jesus ou apenas de fachada. Inclusive o texto no qual nós iremos meditar hoje, ele vai nos ajudar a tirar essa dúvida em nosso próprio coração. Por favor, abra a palavra de Deus no Evangelho de João. Não a epístola de João que fica perto de Apocalipse, e sim o Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, nós iremos fazer a leitura e a meditação dos versos 30 a 36. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo de número 8, versos 30 a 36. Vamos ouvir que o nosso Senhor Jesus Cristo tem a nos dizer esta noite. João 8:30 diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado.
O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, aqui nesses versículos nós encontramos não apenas uma, mas eu vejo pelo menos duas marcas de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. A primeira marca que eu encontro aqui se encontra no verso 31. Os verdadeiros discípulos de Jesus permanecem na palavra dele. Todo verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem como característica permanecer na palavra de Jesus. No verso de número 30, João, o escritor deste evangelho, diz que, como consequência de um discurso que Jesus fez, muitos judeus creram nele. Muitos judeus creram nele. E eu pergunto para vocês, essa notícia, ela é boa ou ela é ruim? João dizer que após uma pregação de Jesus, muitos creram nele, muitos confiaram nele. Isso é bom ou é ruim? Estou fazendo uma pergunta. Isso é bom ou é ruim? Crer em Jesus é bom ou é ruim? É ótimo, é maravilhoso, é sensacional. Salvação é pela fé. Então, essa notícia é maravilhosa. Pelo menos parece que é maravilhosa. Porque olha o que foi que Jesus disse para essas pessoas que haviam crido nele. Verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que foi que Jesus disse para quem creu nele, para quem tinha acabado de crer nele? Jesus chegou para eles e disse: se vocês continuarem, vocês são de verdade os meus discípulos. Como foi que Jesus disse que nós mostramos que somos verdadeiros discípulos dele? É quando nós cremos apenas por algum minuto, por alguns instantes e depois desistimos. É assim que nós mostramos que somos discípulos verdadeiros de Jesus? Como foi que o próprio Jesus disse que alguém mostra que é um verdadeiro discípulo dele? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer na palavra de Jesus significa, sabe o quê? Continuar debaixo da palavra do Senhor. Continuar crendo na palavra do Senhor. Continuar confiando nas promessas do Senhor. Isso significa permanecer na palavra dele. Porque venhamos e convenhamos, crer em Jesus por algum tempo é fácil e é até comum. Os hospitais estão cheios de decisões por Jesus que ficaram nos hospitais. Os hospitais estão cheios de pessoas que no leito decidiram seguir a Jesus. Mas quando ficaram bons, quando ficaram sadios, esqueceram da decisão que tomaram. Pastor, é errado tomar uma decisão por Jesus no leito da morte? De jeito nenhum. Até no momento da morte, nós podemos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. O ladrão na cruz é uma prova disso. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus Cristo sabia que muitas decisões que são tomadas são decisões passageiras. São decisões de pessoas que não permanecem com Ele.
Ele certa vez até contou uma parábola para falar sobre isso. Parábola do semeador. Nessa parábola ele diz que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu em um solo que não tinha profundidade. E porque o solo não tinha profundidade, a semente não criou raiz. E quando veio o sol, aquela semente acabou. E Jesus contou isso dizendo que isso significa algumas pessoas que quando ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, porque o Evangelho ele alegra mesmo o nosso coração. Mas quando vem a dificuldade, quando vem a provação, quando vem às vezes até a prosperidade, aí ele logo desiste da palavra. Pastor, o que é que eu faço então? Quando alguém chegar para mim dizendo que recebeu Jesus, que começou a crer em Jesus, eu digo para ele que isso não tem importância, eu desprezo a decisão que alguém está tomando? Não. Pelo contrário, devemos fazer aquilo que Jesus fez. E o que foi que Jesus fez, pastor? Ele não desfez a decisão que aquelas pessoas tinham tomado, mas ele incentivou a continuação da fé. Jesus incentivou a perseverança daquelas pessoas. Então, quando alguém chegar para você dizendo, olha, eu tomei uma decisão de seguir a Jesus, se você tiver fogos na mão, solte fogos para essa pessoa, porque ela começou a seguir ao Senhor Jesus. Mas não pare por aí, incentive essa pessoa também a permanecer nos caminhos do Senhor. Parabéns pela decisão que você tomou, porém, continua, persevera, permanece nos caminhos de Deus. É isso que nós devemos querer para os outros. E é isso que nós devemos querer também para nós mesmos. Permanecer nos caminhos de Deus. Porque, irmãos e amigos, uma coisa é começar a seguir a Cristo. E outra coisa bem diferente é permanecer na palavra de Cristo. A propósito, quantos discípulos Jesus tinha no começo do seu ministério? Você lembra quantos discípulos ele tinha? Quantos? 12. Você lembra o que foi que aconteceu com esses 12 discípulos? 11 deles permaneceram na palavra de Jesus e um deles desistiu. Trazendo para as palavras de Jesus, 11 deles demonstraram que eram discípulos verdadeiros e um deles, chamado Judas, mostrou que não era um discípulo verdadeiro. E a pergunta é: em qual desses dois grupos você quer estar? No grupo dos que vão permanecer na palavra de Jesus e por isso vão mostrar que são discípulos verdadeiros? Ou no grupo dos que desistem? Em qual desses dois grupos você vai estar naquele grande dia? Primeira marca de um verdadeiro discípulo de Jesus é que ele permanece na palavra do Senhor. Os verdadeiros discípulos de Cristo permanecem na palavra dele, não como Judas, e sim com os 11. E se eles permanecem, é porque eles receberam força para permanecer. Nós recebemos força para permanecer com Jesus até o fim.
Porém, o texto mostra ainda uma segunda marca de um discípulo verdadeiro. Você quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus? Pois a segunda marca de um discípulo verdadeiro é: os verdadeiros discípulos de Cristo são libertos por Ele. Os verdadeiros discípulos de Cristo são libertos por Ele. Verso de número 32. Acompanhe comigo. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... E conhecereis a verdade, e a verdade talvez vos liberte. É assim que está escrito? Conhecereis a verdade, e é possível que a verdade vos liberte. É isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui nós encontramos uma cadeia de acontecimentos. De acordo com Jesus, quando alguém se torna discípulo verdadeiro, esse alguém permanece. E se ele permanece, ele conhece a verdade. E se ele conhece a verdade, o que é que a verdade faz com ele? A verdade o liberta. Libertação. É sobre isso que Jesus está falando aqui. E foi justamente isso que os brasileiros comemoraram alguns dias atrás, não foi? 200 anos de libertação de Portugal. 200 anos de independência. O Brasil comemorou a independência do Brasil, a liberdade do Brasil. E é justamente sobre isso que Jesus fala aqui. Essa bênção, é sobre essa bênção que Jesus fala. Mas pastor, aqui Jesus está falando de qual libertação? Aqui Jesus está falando de qual liberdade? Será que é a liberdade do Império Romano? Será que a liberdade da qual Jesus está falando aqui é a liberdade financeira, a liberdade das dívidas? Será que a liberdade que Jesus está falando aqui é a liberdade física da cadeia, do xilindró? De qual liberdade Jesus está falando aqui? O próprio Jesus responde essa pergunta, irmãos, nos versos 33 e 34. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. De qual libertação Jesus está falando aqui? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. De qual libertação Jesus está falando aqui? Da libertação do pecado. Da maior de todas as grades que existe. Da pior de todas as prisões que existe, que é a prisão do pecado. Nós temos o costume de achar o pecado algo bom, algo proveitoso. Mas o pecado é e sempre será prejuízo. Pecado sempre é e sempre será uma prisão. O pecado nunca vai trazer algo para nós, ele sempre vai tirar algo de nós. E eu pergunto, quem aqui concorda com isso? Que o pecado não presta? Levanta a sua mão. Quem aqui concorda comigo que o pecado é algo ruim? Quem concorda comigo que o pecado é prejuízo? Então deixa eu perguntar. Se nós sabemos que o pecado não presta, por que nós ainda pecamos? Se nós sabemos que o pecado é ruim, se nós sabemos que o pecado é prejudicial para nós,
Por que nós ainda pecamos? Será que nesse ano de 2022 você pecou pelo menos uma vez por dia? É possível que sim? Então, nesse ano, já foram cometidos mais de 200 pecados. Mas imagine que nós não cometemos apenas um pecado por dia, e sim um pecado por hora. Então, só em 2022 nós já pecamos mais de 5.000 vezes. Em pensamento, em palavra, em ação. Agora vem a pergunta mais dolorosa. De todos os pecados que você já cometeu este ano, algum você cometeu mais de uma vez? Em algum pecado você é reincidente? Se nós sabemos que o pecado não presta, por que nós ainda pecamos? Você quer ouvir a resposta? Quem dá a resposta é Jesus. No final do verso 34. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Sabe por que nós ainda pecamos? Porque nós ainda não fomos libertos por Jesus. Interessante que para muitas pessoas o pecado ele é símbolo de liberdade. Não, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Eu tenho a liberdade, eu quero ter a liberdade de fumar. Eu quero ter a liberdade de beber. Eu quero ter a liberdade de poder usar drogas a hora que eu quiser. Eu quero ter a liberdade de me prostituir. Eu quero ter a liberdade de ter mais de uma mulher. A mulher quer ter a liberdade de ter mais de um homem. Eu quero ter a liberdade de dizer o que eu quiser. Mas quando nós pecamos, não é a nossa liberdade que nós estamos mostrando. Sabe o que é? É a nossa escravidão. Pecado não é liberdade. Pecado é escravidão. Pecar não é ser livre. Pecar é ser preso ao pecado. E essa é uma péssima notícia, não é? Vir à igreja para ouvir que eu ainda sou escravo do pecado, porque se eu cometo pecado, eu sou escravo dele. De fato, essa é uma péssima notícia. Mas aqui tem uma ótima notícia. E a ótima notícia é que existe alguém que pode me libertar e te libertar de todo e qualquer pecado. Esse alguém se encontra nos versos 35 e 36. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus diz que o escravo não fica sempre na casa e o filho sim, Jesus está falando dele mesmo. Ele é o Filho de Deus, que é o dono da casa. Ele está dizendo que ele tem autoridade sobre a casa, sobre o mundo, sobre o reino. O escravo, ele não tem autoridade de nada. O escravo não manda na casa. Na verdade, o escravo nem em si mesmo é capaz de mandar. O escravo não pode sair da casa a hora que ele quiser. Mas Jesus diz, se o filho quiser libertar o escravo, ele o libertará. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não podemos transformar a nós mesmos. Nós não temos poder de sozinhos
vida. Nós precisamos de Jesus para vencermos o pecado. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tem pessoas que dizem: sim, eu vou me entregar para Jesus. Depois que eu vencer esse pecado, eu vou me entregar para Jesus. Depois que eu mudar a minha vida, eu me entrego para Jesus. Depois que eu ajeitar as coisas lá em casa, eu me entrego para Jesus. Sabe quando essa pessoa vai se entregar para Jesus? Nunca! Porque nós não temos o poder de mudar a nós mesmos. É por isso que o convite de Jesus para mim e para você é: ei, venha como estás. Quem te transforma sou eu. Quem vai te dar poder para vencer sou eu. Vem, se entrega para mim do jeito que você está. É desse jeito que Jesus te quer para iniciar uma obra poderosa na tua vida. Nós não podemos transformar a nós mesmos. Como é, pastor, então, que eu sou liberto por Jesus? Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que sou escravo do pecado. Alguém aqui toma remédio para gripe sem achar que está gripado? Você pode tomar vacina, mas só toma remédio para gripe quem acha que está gripado. Você nunca vai se tornar forte se primeiro você não reconhecer que é fraco. Imagina um alcoólatra que não se acha alcoólatra. Você chega para ele e diz: olha, Jesus pode te libertar do álcool. Jesus pode te libertar do vício do álcool. E ele pergunta: quem? Eu? Mas eu só bebo socialmente. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, os judeus perguntaram: libertar de quê? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Primeiro passo para ser liberto do pecado é reconhecer que ele é mais forte do que nós. É parar de passar cal no pecado. É parar de dizer que o pecado é doença. É parar de dizer que o pecado não é culpa sua. É parar de dizer que você vence na hora que você quiser sozinho, sem Deus. É admitir que você tem sido escravo do pecado e é por isso que você o pratica até hoje. Esse é o primeiro passo que precisamos dar. É o reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Sim, Senhor, eu reconheço. Tenho praticado o mesmo pecado vez após vez. Mas existe um segundo passo, mais importante ainda do que esse. Que passo é esse, pastor? É receber a libertação que há em Jesus Cristo. No verso 36, Jesus foi bem claro: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Enquanto nós tentarmos libertar a nós mesmos sozinhos, nós vamos falhar, nós vamos cair. Mas quando reconhecermos que somos fracos e recebermos a libertação que há em Jesus Cristo, Ele vai operar uma libertação verdadeira na minha vida e na tua vida. Já pensou? Você poder dormir tranquilo essa noite? Você poder colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que você é uma pessoa liberta por Cristo Jesus? Já pensou quando o próximo feriado
o 7 de setembro vier, você poder comemorar a libertação não apenas do nosso país, libertação política, mas a maior de todas as libertações, que é a libertação do pecado. Tudo isso está à nossa disposição. Se nós reconhecermos a nossa falha e neste momento, pela fé, recebermos a libertação de Cristo em nosso coração. Curve a sua cabeça. Hoje nós vimos claramente duas marcas de todo verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não apenas começa, mas permanece na palavra dele. Além disso, um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não vive na prática do pecado. Não quer dizer que quando nós recebemos Jesus, nós não vamos mais pecar. 1 João 3:9 vai dizer que o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Jesus vai nos libertar da prática do pecado. Jesus vai nos libertar da escravidão ao pecado. Nós não viveremos mais na prática dos mesmos pecados, porque seremos libertos pelo Filho. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é liberto pelo poder de Jesus. Por isso, nessa noite eu quero convidar aqui ao altar 3 grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas que estão tomando uma dessas 3 decisões que eu vou dizer agora. O primeiro grupo é o grupo daqueles que estão decidindo começar a seguir a Jesus hoje. Talvez você está nos visitando essa noite. Você já tem ouvido a palavra de Deus, mas até hoje você ainda não havia se rendido verdadeiramente ao Senhor. O convite para você hoje é: dê o primeiro passo. Inicie uma jornada de fé ao lado do Senhor. Se você está decidindo hoje começar a seguir a Jesus, eu quero convidar você a vir até o altar. O segundo grupo que eu queria convidar a vir à frente essa noite, se você está tomando esta decisão, é o grupo daqueles que querem permanecer na palavra de Jesus, que querem continuar crendo. Talvez você veio para cá hoje fraco, talvez você veio para cá hoje tentado a desistir, talvez você veio para cá hoje não acreditando mais nas promessas de Deus para a sua vida, nas promessas de salvação, na promessa de transformação. Você veio para cá hoje com o coração atribulado, se fechando para o Senhor, mas hoje você quer sair daqui tomando uma decisão oposta a todos os teus sentimentos. Hoje você quer sair daqui renovando a tua decisão de permanecer com aquele que te chamou, com aquele que te salvou, de permanecer na palavra do Senhor. Se você está tomando essa decisão, também quero convidar você a vir até o altar. E o terceiro grupo que eu quero chamar aqui à frente hoje, se você estiver assim decidido, é daqueles que querem ser libertos hoje. Não. É daqueles que aceitam ser libertos hoje de um ou mais pecados que têm praticado nos últimos dias. Se você crê que hoje Jesus está te libertando, e se você recebe esta libertação de Jesus, então ele veio para você esta noite. O Filho veio encontrar o escravo esta noite. O Filho veio libertar o escravo esta noite. O Filho veio dizer para o escravo: para de ser escravo do pecado e vem ser meu servo a partir de hoje. Se você estava vivendo na prática de um pecado, de pensamento,
de palavras ou de ações que você sabe qual é, mas hoje você não quer mais viver como escravo deste pecado, você quer ser liberto por Jesus e você aceita a libertação de Jesus, enquanto nós estamos louvando. Se você faz parte de um destes 3 grupos e não tem vergonha de tomar a decisão certa, eu quero convidar você a vir ao altar, onde no final nós iremos orar uns pelos outros. Porque Jesus não disse de qual pecado Ele pode nos libertar. Talvez você olhe para si e diga: eu não consigo. Esse pecado está muito arraigado em mim. Esse pecado faz parte de mim, eu não consigo me libertar dele. É verdade, você não consegue. Quem vai te libertar é o Filho de Deus. Se você crer e receber. Enquanto estamos adorando ao Senhor, se você está tomando uma destas decisões e não tem vergonha de vir até a frente, nós queremos te convidar. Glória! Oh, Espírito Santo da verdade, Consolador, vem de perto no nosso coração, Senhor.